paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Mais uma vez estamos neste dia, nesta videoaula sendo transmitida aqui pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a videoaula da Escola Bíblica Dominical no seu lar. Queremos chamar você para nos acompanhar neste dia e já adiantando, pedindo também que você pudesse se inscrever no nosso canal e dê aí um like, um joinha e ative o sininho, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, automaticamente você vai receber primeiro e o YouTube já vai estar enviando para você, amém? Estamos hoje na Escola Bíblica Dominical, tendo a lição de número 7, aonde traz Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo desta lição é porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, neste dia, nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 ao 19. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nesta lição, nós temos o objetivo geral: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. Objetivos específicos nós temos 3. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. E neste dia está aqui o nosso superintendente, nosso irmão José Gonçalves, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. E o nosso segundo superintendente, nosso irmão presbítero Beroaldo Gomes, a paz do Senhor, irmão Beroaldo. E agora os nossos professores estarão aqui para dar seguimento ao estudo da nossa lição. Amém. Glória a Jesus. Também quero saudar a você que está nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E dizer que, glória a Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para transmitir essa mensagem dessa escola, dessa lição online, através de vídeo, pelo YouTube, porque tem que ser assim no momento que estamos passando. Estamos estudando, como foi dito aqui nessa semana, a lição número 7, que é Cristo a nossa reconciliação, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Jesus. E vamos dar continuidade aqui na introdução dessa lição, glória a Deus, falando aqui quando a gente fala de reconciliação, a gente fala de um retorno, de refazer, de se refazer, porque, como diz a humanidade, ela estava
perdida, né? Perdida, como nós sabemos que, como diz a Bíblia, que todos pecaram, todos estavam destituindo, mas através de Cristo Deus nos reconciliou, né, para si. Glória a Jesus. Então, nessa lição, na introdução, diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, né, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. A gente vê aqui a referência em 2:13 de Efésios, né? Glória a Deus. Então, na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança, né? Glória a Deus. Então, assim, quando nós vemos aqui, nós vemos que como nós falamos na lição anterior, antes da lição anterior, e aqui fez essa citação, falando o quê? Que os gentios antes, eles sentiam, né, passavam por discriminação, né? A gente viu aqui na lição anterior que até os próprios apóstolos, eles não viam dessa forma. A gente vê que Cristo, ele fez o sacrifício, ele ensinou isso, e isso aí só foi ser mudado a partir do momento da rendição de Paulo, né? Quando Paulo se rendeu, né, a Jesus, a gente vê que quando ele se converteu, e ele foi o apóstolo que tem o papel principal, né? Teve o papel principal nessa mudança aí, nessa visão das pessoas, né? Porque quando a gente viu, nós vimos aqui no Antigo Testamento, pela lei, né, se imaginava, se via que só os judeus, né, que era o povo que tinha direito, que os gentios não tinham, e isso aí foi, né, até nesse momento aí onde ele estava, quando a gente veio aqui, né, até Paulo se converter, e ver que a gente teve embate, teve debate sobre isso, né, porque na verdade o plano de salvação que Deus tinha e tem para a humanidade não era só para os judeus, né? Ele também abrangia e abrange os gentios. Glória a Jesus. Porque se fosse assim, os gentios, a gente vê que é a maioria, né? A maioria hoje, né? Grande maioria. Glória a Deus. Então, assim, e nós fomos alcançados por isso, né? Glória a Deus. Aí a gente vê aqui, como ele disse aqui, vós antes, né? Nos versículos do 11 ao 13, né? Que é bem interessante, do versículo do 11 ao 13. Onde ele diz: portanto lembrai-vos, no versículo 11, né, de Efésios 2, que diz aí: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aí o 12 diz: naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já perto pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. Então, assim, algo que era visto como impossível, né? Porque até os próprios gentios, eles se sentiam excluídos, né? Eles se viam como excluídos, né? Até porque se pregava, se mostrava isso. Então, eles eram como excluídos. Eles eram excluídos. Mas o plano de Deus de salvação, ele tinha, abrangia também aos gentios, e fomos alcançados por isso. E como nós vimos aqui, fica bem claro que Paulo, ele batalhou em cima disso, né? Ele pregou em cima disso, ele buscou trazer o entendimento, fazer clarear, porque as pessoas, os outros também viessem ver dessa forma. Glória a Jesus. Aí o primeiro tópico dessa lição, elas se dividem em 3 tópicos nessa lição, e o primeiro tem 4 subtópicos, né? E o primeiro tópico é: Cristo desfez a inimizade entre os homens, né?
O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez, o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens, né? Então tinha uma certa inimizade, né? Como dizer assim, certa inimizade, porque como a gente vê que a gente viu aqui, que na lei, pelos homens da lei, ele nem sequer, como a gente viu na lição passada, disse que ele não nem se juntavam, né? Nem comia junto, nem nada, ele era, tudo tinha aquela separação, era como se fosse, como se não fosse nem gente, né? Como pra isso, né? Então, mas o plano de Deus não era isso. A gente vê que Deus ele tem um plano muito grande para a humanidade. Verdade. Né? Então, verdade. O primeiro subtópico diz a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, né? O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. A gente vê que a gente vê aqui esse texto em Atos, né, em Atos 21, 28 ao 30, essa referência, né, que ele foi expulso mesmo do templo. Eles expulsaram e botaram ele para fora do templo. Verdade. Né, por causa disso. Né, e a gente vê que a visão que Paulo tinha era totalmente diferente dos outros. Né, e assim, porque acredito que Paulo ele se sentiu assim, agraciado demais, né, quando ele foi, pelo que ele era e pelo encontro que ele teve com Cristo. E ele queria também que as pessoas também passassem isso, porque é algo que que está no cristão, que tem que estar no cristão, é o que? A vontade de que os outros também sejam alcançados, né? E eu acredito que era isso que Paulo, ele tinha vontade de que os outros também fossem alcançados pela graça como ele foi. Então, a gente vê aqui que tinha essa questão aqui do exclusivismo. Eles achavam que era exclusivo para eles, né? O judaísmo, o pessoal do judaísmo, eles achavam que eles eram exclusivos e que não tinha que estar dando oportunidade, no que gentil não tinha nada a ver com isso, né? E você vê que Paulo ele foi até expulso do templo por causa disso, né? Verdade. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aí o segundo subtópico diz a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, né? Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida, né? Quando a gente fala lá do véu, né? Que foi rasgado. Então assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. A gente vê aqui a referência em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 19. E quando a gente vê aqui a questão do, como diz assim, do acesso, né, que se tinha. Né, porque naquele tempo, eu acredito que não era permitido nem entrar, como diz, né, porque só porque Paulo deixou que a pessoa passasse, Paulo era uma pessoa que ele tinha, né, vamos dizer que ele tinha uma certa autoridade, mas vê que nem ele foi poupado nisso, né, nem ele foi poupado nisso, para você ver como é que era, né, essa barreira, né, e assim, e a gente sabe que hoje, nos dias de hoje, ainda existe, né, umas barreiras, não dizer nesse sentido, dessa forma, mas já com outra máscara, a gente sabe que tem, né, e como tem outros, né, muitos outros fatores, mas assim, o que como, vamos dizer, igrejas que às vezes dizem que é exclusivo, né, que não existe a questão de exclusividade, não pelo menos em tempo físico, como diz, em denominação, né, porque a igreja, como diz, a gente viu aqui no texto, né, que é o texto áureo, como fala aqui no texto áureo da lição, que diz que
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E esse um é a igreja, né? A igreja de Cristo, a igreja lavada e remida e que segue os seus preceitos, né? Verdade. Então, glória a Jesus. Nisso não há nem judeu, nem grego, nem gentio, qualquer povo, né, de língua, raça, nação, né? Esses são a igreja de Cristo. Glória a Jesus. Então, e a gente vê, quando a gente vê nessa questão dos judeus, e eles tinham essa questão todinha, mas a gente vê que eles se achavam superiores, né? Eles se achavam superiores, né? E não ninguém, vamos dizer, ninguém pode estar se achando não superior a ninguém, não pelo menos por si só, né? Porque todo mundo é ser humano, né? Agora sim, o que nós fazemos, o que nós seguimos, a nossa dependência de Deus, ela vai dizer o que nós somos para Deus, né? O que nós somos para Deus, não para um e para o outro aqui na terra, mas para Deus, né? Então, glória a Jesus. A gente vê aqui, tem uma referência aqui que pode ver, glória a Deus, onde ele, em Mateus, né, lá em Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 18, onde fala da árvore, né, pela árvore se conhece, né? O fruto, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? Pelo fruto se conhece a árvore. E a gente vê que os judeus, eles tinham, a gente vê até que da lei, quando vê aquela questão lá da oração, né, da oração do judeu, do publicano, né? E ele chega ali, quando ele vai fazer aquela oração ali, ele se enche nele, ele diz: eu sou o tal, né? Só que o que ele estava o que ele fazia não condizia com o que ele estava dizendo ali, né? A prática dele, né? Então assim, e tinha muito disso lá, né? Que a gente vê que era mesmo, né? Eles achavam isso, inclusive, e escanteava o povo, e o povo sofrido, vamos dizer, e o povo humilde, né, que tinha muito mais temor a Deus do que ele, né, mesmo sendo excluído e se achando, né, se vendo excluído por eles, né. Mas vamos dar continuidade aqui no terceiro subtópico, diz o conceito da lei e dos mandamentos, né. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, né? Que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita ou como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, né? A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, né? Sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados, né? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a historicidade deles para com a hostilidade deles para com os gentios, né? Na verdade, assim, quando a gente vai olhar direitinho o que era feito, da forma que eles faziam mesmo, que era para se diferenciar, né? Para ser visto como diferente. Agora não era, quando a gente vai olhar, não era espiritual, não era espiritualmente, porque na verdade, quando a gente vai olhar aqui hoje, o cristão verdadeiro, o seguidor, a igreja de Cristo, ela tem que sim que ser diferente, ela tem que ser vista como diferente, né? Mas não é para ser vista como diferente para que as pessoas digam não, né? Venha querer glorificar a pessoa, ou, né, exaltar a pessoa, o ser humano, mas diferente, né, como testemunho. Diferente como testemunho. Para ser reconhecido por Deus, não pelo homem, né? Isso, 5,16. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. 5,16 de Mateus. Glória a Jesus. E a gente vê que lá eles não faziam por esse motivo, não era. Simplesmente arrogância, soberba e na linguagem nordestina era amostrado. É verdade. Pois é isso. Então vamos lá, o quarto
subtópico, fala a revogação da lei dos mandamentos, né? A eliminação das barreiras que divide judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, né? Porque a gente vê que às vezes tem muitos ensinamentos e às vezes fala, não, mas aí vocês querem dizer que Jesus ele não seguiu a lei, que ele veio para, né, destruir, para dizer que a lei não vale de nada e tal, e na verdade não foi. Quando a gente vai ver, ele cumpriu, né? Ele cumpriu. Aí vamos lá. Visto que ao entregar seu corpo para ser sacrificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, né? Aqui referência em Hebreus 7 e 27, né? Desse modo a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, né? Que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Uma questão que nós podemos ver, eu acredito que se não fosse dessa forma, ficava muito difícil a entrada, o ingresso dos gentios como igreja, né? Porque tinha essa questão da lei, né? Que tinha essa questão da lei dos rituais que eles faziam, a circuncisão que era feita exclusiva. Ele não vê que não tinha, só quem era circuncidado era o povo lá, o povo judeu, ou algum estrangeiro que tivesse no meio deles, que fosse o escravo, tal, né, que eles faziam ali, mas assim, ele não, o gentio em si era totalmente descartado, né? Era totalmente descartado, era como alguém que, né, era como um negro na época da escravatura. Ele não era visto como um ser humano, ele não era visto com direitos, né? E quando a gente vai ver hoje, a gente acha um absurdo tão grande, né? Quando a gente vai lembrar da escravatura, né? Como é que era aquilo ali, um absurdo tão grande que era, que as pessoas veem a pessoa, o ser humano, como, sabe, um ser humano igual, em semelhança, e, sabe, eles não viam como se fosse um ser humano. É verdade. Né? E a gente vê que o que eles viam nos gentios naquele tempo, a gente está vendo aqui, era bem semelhante a isso. Era um povo que era excluído, né? Não tinha, para ele não tinha, né? Então, assim, Jesus, ele veio e com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele quebrou essa barreira, né? Ele quebra essa barreira, ele cumpriu, né? Glória a Jesus, ele cumpriu a lei, né? Para nos dar direito, né? Para nos dar direito para que nós pudéssemos estar aqui hoje como igreja de Cristo. Glória a Jesus. Então, é verdade. O espiritualismo, né? A questão espiritual de cada um, né? Eles levavam a um extremo, né, a ponto de tirar o direito dos outros. E quando a gente vai ver, quando Jesus ele é perguntado sobre os mandamentos, né? Aí ele vem, um dos mandamentos, o mandamento principal, né, que Jesus fala é o amor, né? E era o que faltava em muita lei, né? Porque como é que, né, faltava em muito amor ali, né? Que ele diz: amar o próximo, né, amar a Deus sobre toda coisa, e o próximo como a ti mesmo, né? E não tinha não existia isso neles, né? Assim, eles tinham o regime deles, que era uma regra, que era, sabe, era algo ali que ele tinha que ser seguido à risca, mas eles não olhavam a necessidade do povo, né? Que a gente vê que eles viviam ali, eles não tinham, sabe, para eles aquilo ali, né? Vê até a oração, quando a gente vai ver, como a gente citou,
Até na oração que ele fez lá, ele disse: eu não sou como esse miserável aí, olha, sabe? Quer dizer, ele já condenou ele logo, ele nem sabia o que era que ele estava passando, qual a necessidade dele, o que era que ele tinha. Né? E ele não olhou isso. Né? Ele achou que era melhor. E Jesus, ele mostra, né, ali, Jesus falando ali, né, que ele dizendo: olha, né, isso aqui para Deus, ó, não tem serventia nenhum, isso aqui não vale nada. Para Deus vale aqui um arrependimento sincero, né? Um arrependimento sincero, porque pecar todo mundo peca, todo ser humano ele está sujeito a errar. Hoje a gente está sujeito a sair daqui, chegar ali e errar. É verdade. Todo ser humano está sujeito. Agora, o verdadeiro cristão, o crente em Cristo, que tem reverência a Deus e que sabe que tem necessidade de Cristo, né, para salvação, ele busca o arrependimento, ele se arrepende, ele se converte. Né? Se ele errar, ele busca o conserto, né? Se consertar com Deus. Né? Então, assim, não tem essa visão lá deles. Mas aí Cristo veio, como diz Cristo, quebrou essa barreira e abriu espaço para que nós pudéssemos também. Glória a Jesus. Né? E somos bem-aventurados nesse sentido, nesse ponto. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, quando ele fala, como ele estava falando, né, vem a questão essa questão de amor ao próximo, é algo muito forte. É algo muito forte. E porque ele está totalmente relacionado à aceitação, né, do outro, né, do próximo. Né? Ele está totalmente relacionado à aceitação. Às vezes a pessoa acha que, né, e quando a gente não quer abrir espaço para, vamos dizer, para se diminuir, aí fica difícil. E eles não faziam isso. Mas Cristo, ele mostrou de uma forma, até na questão da lei, né, como disse, porque quando fala na questão da revogação da lei aqui, e diz assim, então, as pessoas esperavam que Cristo fizesse o quê? Quando ele pegou e disse assim: olha, como é que era na antiga lei? Era olho por olho, dente por dente, né? Ele disse. Aí ele disse: mas eu te digo que tu tem que perdoar. Ele disse: tem que perdoar. E para perdoar tem que ter amor. Né? Então, assim, na verdade, Cristo ele veio e mostrou como era que tinha que ser feito. Que ele veio e deu a vida dele. Né? Ele veio e deu a vida dele justamente pelas pessoas que estavam levando ele, que estavam batendo nele, que estavam levando ele a crucificar, né? Para a crucificação. E ele pedindo perdão por ele. Então, assim, ele, né, na verdade, a gente veio aqui, ele disse: olha, a salvação não é por isso aí que vocês estão pensando, a salvação é por isso aqui, é por amor, é por perdão, porque se não perdoar, não vai ser perdoado. Glória a Jesus. Então, essa é a questão do véu que foi rasgado. A gente vê que tem tudo a ver com isso, né? Com essa entrada aí, com essa mudança, né? Onde as pessoas podem ser inseridas, né? É claro que com conversão, com arrependimento. Verdade. Né? Glória a Jesus. Então vamos passar aqui para o segundo, né? O segundo tópico, né? Que fala pela paz Cristo fez um novo homem. Glória a Jesus. E para comentar esse segundo, quero passar aqui para o nosso irmão presbítero e segundo superintendente Beroaldo Gomes. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, por nós estarmos aqui nessa 7ª lição. Também o nosso pastor Nilvan, nosso superintendente da escola dominical. Nós também queremos agradecer as pessoas que vão participar conosco também através da internet. Deus abençoe a cada um que estão presentes e que vão participar. Nós queremos partir, como já nos ordenou e nos autorizou aqui o nosso superintendente, diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Nós sabemos que os homens, eles querem alcançar
sem Deus, paz. Não é? Nós sabemos que tem, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, elas têm o Dia da Paz, 21 de setembro, não é? 21 de setembro eles comemoram o Dia Internacional da Paz. Mas a gente sabe que é impossível o homem ter uma verdadeira paz sem Deus, porque paz, ela não significa ausência de problemas, mas sim a presença de Deus. Nós podemos estar com problema que for, mas se tiver Deus presente, ele dorme tranquilo, Glória a Deus. passa pelas doenças tranquilo, tudo que vier, ele descansa porque Deus está ali no controle, não é isso? Então, o conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é uma descrição de boas relações. Por exemplo, eu ter boas relações com algumas pessoas aqui nesse mundo, significa, não é? É tanto, eu acho tão bonito, porque quando eu me converti, eu não sabia, nunca tinha participado, nunca tinha me aproximado de pessoas, mas a primeira coisa, quando eu me converti, eu tive que dormir na casa do pastor, que era ausente, era distante da casa onde nós morávamos, tinha que ir para o sítio, terminava o culto 9 horas da noite, eu achei lindo, foi quando foram dormir todo, benção painha, a paz do Senhor, benção painha, a paz do Senhor. A saudação quando do crente, até na saudação quando ele mudou, não é? Quando ele encontra um outro, ele não diz bom dia, ele diz paz do Senhor. Porque ele tem a verdadeira paz. Então diz aqui mais, o fim de conflitos. Fim de conflitos também significa paz. Quando Cristo entra em nossas vidas, a gente sabe que o conflito vem, mas não os conflitos que a gente não se apegava a Cristo. O estado de tranquilidade, Cristo estando no controle, a gente sabe que tem a tranquilidade, tudo corre calma. E de uma qualidade espiritual, porque um dos frutos do Espírito, não é que diz a Bíblia, é o quê? Paz, né? O fruto do Espírito é os gomos, como fala a Bíblia, né? Amor, gozo, paz. Então, está aqui. E de acordo com o que a Bíblia ensina, também a gente sabe que Cristo é o quê? O príncipe da paz, não é? Como está lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, a última parte diz que ele é o príncipe da paz. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando-nos possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Nós éramos entregados de Deus. Eu sempre digo isso porque Romanos diz, sendo pois justificados pela fé, 5:1, não é? Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara, não é por outros, não é por outras, mas a Bíblia diz por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante que a Bíblia não deixa confusão em ninguém. A pessoa pode se confundir, mas ela traz claramente porque é que nós temos paz. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a humanidade era intrigada de Deus. Nós, principalmente os gentios, nós não tínhamos esse privilégio, como já falou o nosso professor aqui, porque a promessa de Deus era para todas as nações, mas a gente só viu uma nação sendo abençoada, mas a Bíblia dizia que a promessa de Deus era para todas as nações, quando Deus falou com Abraão, não é, pastor? A bênção de Abraão era para todas as nações, e agora só uma nação, como nosso professor estava explicando, superintendente, e dizendo que os gentios não eram privilegiados. Eu acho muito lindo que o Paulo disse, enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Muito lindo, porque ele tinha prazer, que era rejeitado por judeus, mas abraçado pelo gentio. Então a paz, agora nós passamos a ter paz, porque antes a paz que nós não tinha, uma paz verdadeira, embora, como eu já falei, conflitos, problemas, mas com a presença de Deus, tudo isso passa, não é? Veja que a paz com Cristo, nós agora temos tanto paz, nós temos que ter a paz vertical e horizontal, não é isso, pastor? Tanto paz vertical como horizontal. Paz com Deus e paz para com os homens. É a bênção que a Bíblia ensina, não é? Eu estive olhando aqui
que a palavra paz também, ela, no hebraico, ela significa irim, que significa inteiro, seguro, intacto. E como a gente também usa a palavra shalom, não é, pastor? Shalom, que significa, na nossa língua portuguesa, paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Então, veja aqui, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Na leitura que nós fizemos está no capítulo 2 de Efésios, versículo 14, a parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ele não disse que era paz de um, mas de todos aqueles da igreja que congrega em Cristo. Isto implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. É muito lindo. A minha paz, a própria paz de Cristo que Ele tinha, a gente vê, Cristo não arrumou problema com ninguém. Os povos eram quem arrumavam problema com eles, não era? Não é verdade? O povo era quem arrumava problema com Ele. Quando Ele pregava, quando curava, o povo era mais Cristo. É muito, então, a paz de Cristo, ela deve reinar em nossas vidas. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Ele derruba essa parede como nosso... E a Bíblia diz que era uma parede de pedra, né? Já pensou? Então, Cristo derruba essa parede e agora, de todos os... Tanto o judeu como o gentil, para, se quiser ter os mesmos direitos, tem que aceitar a Cristo para fazer parte da igreja, não é? Tem o mesmo direito hoje, tanto judeus como gentil, porque Cristo, Ele fez um só povo. Aqui diz assim: a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A gente vê que, por exemplo, aquela mulher samaritana, não é, pastor, era desprezada também pelos gentios, porque na realidade o samaritano era formado de judeus e gentios, não é? Então, ali quando Jesus chega no poço, existe uma hostilidade entre os judeus. Portanto, quando ela conhece que Jesus tem aspecto de judeu, quando Jesus pede de beber a ela, e ela diz: como sendo tu judeus me pede de beber, que eu sou mulher samaritana? Mas ela não sabia que era o príncipe da paz que estava derrubando aquela barreira naquele momento e mostrando para ela quem era ele. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Eita Jesus, não foi. Mas veja como é profundo aqui. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, em Cristo, não é? Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Então não tem como o homem ou o ser humano procurar a paz de outra forma. Ele pode até procurar, mas ele só vai encontrar por meio ou em Cristo, por meio de Cristo. É assim que a Bíblia ensina. E quem tem a receita, o pastor sempre diz que quando a gente compra um produto, a gente tem um manual. Se você compra um liquidificador, um celular, todos eles vão ensinar o que você comprar. Então, o manual do ser humano se chama Bíblia Sagrada. Então, ele vai mostrar como o ser humano se deve prosseguir, como ele deve viver diariamente. A Bíblia tem conselho todos os dias, seja para qual problema for na vida, ele tem o conselho diário. Então, por meio, se alguém sem paz, procure a Cristo. É verdade. Que você vai encontrar a verdadeira paz. Diz assim: a partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual? A igreja.
A igreja, se não me foge da memória, pastor, seja me permitido eu ler esse versículo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Me vê agora a memória esse versículo de número 31, que diz, deixa eu ver se é o 31, ele veio na minha memória agora e diz assim, é o versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Não é? Então aqui, agora a igreja, ela é o povo exclusivo de Deus. Quando a pessoa aceita Cristo, diz aqui mais assim a palavra, onde não há circuncisão, como nós já citou nosso professor, nem circuncisão. Antes era de forma diferente, agora não, é em Cristo. A Bíblia diz, foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Cristo, ele mesmo criou esse novo povo, antes vivia em brigas e intrigas, tanto para com Deus como para com os homens, mas agora não, agora Cristo fez um povo. E a Bíblia diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Veja, nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, porque a Bíblia diz que para com Deus não há judeu, nem gentil, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Então, tudo isso aqui, tanto para Deus, ele salva o escravo, como o patrão, ele salva tanto a mulher, como o homem, tanto o judeu como o gentil, aceitou a Cristo, agora tem os mesmos privilégios, tem a mesma paz, o mesmo gosto. Por isso que Cristo disse, no mundo tereis aflição, mas, não é? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos, e um versículo que me chamou bastante a atenção, quero citar ele aqui, que está em Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso traz saúde espiritual, né, pastor? Traz saúde emocional, saúde física, tudo no ser humano. A partir do momento que ele aceita Cristo, conflitos vêm, lutas vêm, mas a esperança está em Cristo e a paz reina em nossas vidas. Deus em Cristo nos abençoe, Deus ajude. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem interessante, né? E aí a gente falando aqui em paz, né? Só um complemento aqui. Falando em paz, quando fala de paz, não é uma paz que o mundo busca, que está totalmente fora disso aqui que nós... Essa paz aqui que a gente fala que é a paz em Cristo, porque a paz em Cristo é aquela que perdoa, né, que busca o perdão, que não faz acepção. É uma paz espiritual, na verdade é uma paz espiritual, uma paz que faz a pessoa sentir, vamos dizer, porque quando a gente vê no meio de tanta diversidade que existe, porque todo mundo vai passar por isso, sabe? Todo mundo vai passar por adversidades. Estamos passando, todo mundo está passando agora, estamos vendo, sentindo na pele aí, todo mundo vai passar por uma adversidade. Mas essa paz, na verdade, é uma esperança que o crente tem, que tem algo melhor, e isso é espiritual. Né? Não é essa paz que o pessoal busca aí no mundo, uma paz que vai aniquilar o mal aqui na terra, que vai acabar, que não vai passar por uma coisa por outra e tal. Né? Não é isso, porque o que a Bíblia fala não é aqui. Né? A Bíblia fala que essa paz, isso vai acontecer na eternidade, né? Para os salvos. Né? Verdade. Então, assim, essa paz, na verdade, ela é sentida espiritualmente. É uma paz que traz conforto, é a paz que faz com que tenha uma reconciliação, que, vamos dizer, que acabe com esse negócio que não tinha aqui, a questão da discriminação, que deixava os outros de lado, né? Uma conciliação entre os povos, né? Que uma aceitação, né? Na verdade, e tudo ligado ao amor. Né?
Glória a Jesus. É uma paz, é algo que está fora, quando a gente vai olhar, fazer uma analogia mesmo, fica fora da realidade humana, porque se você for olhar mesmo pelo ser humano mesmo, é difícil, né? Por isso que eu acho que é tão difícil, né? O terceiro tópico aqui, para a gente dar continuidade, né, o último tópico da lição, é pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Né? O ministério da reconciliação desfaz a inimizade entre o homem e Deus, e bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, assim, quando a gente vê aqui que a reconciliação, quando a gente não está reconciliado com o próximo, com o nosso irmão, também não estamos com Deus. Né? Primeiramente, quando se há conversão, primeiramente a reconciliação vem com Deus. Né? Então vamos lá, o primeiro tópico, subtópico: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. E a gente vê porque até os próprios líderes, eles assumiram que Cristo não era culpado. Eles assumiram, eles disseram, não, né? Ela disse, mas está aí na mão de vocês, façam o que vocês quiserem. Porque na verdade ele viu também que era um líder, né, que estava, né? Ele viu que não tinha culpa, eles viram que não tinha culpa, mas só que de qualquer forma estava mexendo com eles também. Ele disse, não, fica na mão de vocês. E aí a gente vê que Cristo, sem culpa, ele se propôs a fazer isso, a passar por tudo isso, para que nós tivéssemos direito à remissão dos pecados, né? O perdão dos pecados. Verdade. Então, assim, olhando por esse ponto aí, a gente não pode dizer que não pode existir um evangelho sem cruz, né? Sem a cruz de Cristo. Pode não. Né? Sem a cruz, que é uma simbologia. É uma simbologia de doação, né? De uma simbologia que mostra que o ser humano ele tem que passar por cima do orgulho, muitas vezes, né? Abrir mão da sua razão muitas e muitas vezes, né? Que é muito difícil, mas é isso aí, porque se Cristo ele não tivesse aberto mão da razão dele, porque a razão ele não tinha porquê, a gente for olhar, ele não tinha porquê ser crucificado, mas ele se propôs a isso. Né? Então, imagina só se ele tivesse aberto mão da razão dele. Né? O que seria de nós, não é isso? É verdade. Então, vamos ao segundo subtópico, reconciliados pela cruz de Cristo. Né? Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo paz, e que também evangelizou a paz em vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre os homens entre Deus e os homens. Obrigado. Isto é o ministério da reconciliação, como disse, sem a cruz, né? Não é o evangelho sem cruz, ele não é evangelho. Né? Porque, como diz aqui, essa reconciliação, ela se deu através disso aqui. Ela se deu através disso. Então, assim, como é que se nós não conseguimos, se o ser humano ele não conseguir, vamos dizer, perdoar, se ele não conseguir ver isso, se ele não conseguir abrir mão do orgulho, né? Porque Jesus ele fez tudo isso para nos dar exemplo.
Ele abriu mão do orgulho, ele foi envergonhado, se passou por... Porque ali só quem ia para ali era malfeitor, né? Ali o pessoal sabia, mas tem muita gente que talvez não soubesse, né? E ele se propôs ali, mas quem olhava ele ali dizia, não, ele né? É um malfeitor. Verdade. E ele se propôs a isso por nós, né? Glória a Jesus. Então, o terceiro, né, reconciliados na cruz em um corpo. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, né, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. E a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, né? A igreja de Cristo. Então, quando nós vemos aqui, e uma coisa bem importante aqui, quando a gente vê aqui, que diz o que fala da ira de Deus e fala que nós antes da reconciliação éramos inimigos de Deus, Verdade. né? E precisávamos dessa reconciliação, né? Glória a Jesus. Então, porque muitas vezes a pessoa acha, né, vive fazendo, faz erro, comete erro e tal, e acha que não é muito, que não é nada demais, né? Porque faz lesa alguém, diz, não, mas é só uma pessoa, né? E na verdade, quando a gente vai olhar, tudo que a gente faz de errado, a gente está fazendo contra Deus. A gente está fazendo contra Deus. Tem que ter isso na nossa mente, sempre na mente. Mas quando errar, quando você peca, quando você faz algo errado, você não está fazendo somente contra o seu irmão, contra uma pessoa lá da rua. Não, você está fazendo contra Deus, primeiramente. Primeiramente, você está fazendo contra Deus. E a gente vê aqui, quando eu vejo isso aqui, eu lembro, né, da história de José, né, José do Egito, né, quando ele foi tentado lá pela a esposa lá de Potifar, né? Que ele foi tentado lá adulterar com ela, né? Cometeu adultério. A primeira coisa, quando ele foi, ele disse, olha, eu não tem como fazer isso. Ele disse, eu não trairia o meu Deus. Ele disse, eu não trairia o meu Deus, primeiramente, porque essa tem que ser a visão do cristão, né, do crente, do servo de Deus. Primeiramente tem que ser essa, né, que primeiramente a pessoa está atingindo a Deus, né? Você primeiramente está pecando contra Deus, né? E segundo, está pecando contra o homem, e contra Deus é pior, né? Verdade. Porque quando a gente fala assim, tem que ter cuidado, porque contra Deus é pior. Até tem um versículo bíblico, né, que fala, que diz que nós temos que temer, não o que bate, não tem que temer o que não pode fazer nada conosco, mas o que tem poder sobre a morte, né? Que tem poder sobre o corpo e a alma, né? Que é Deus. Só quem tem poder sobre isso é Deus. Então nós temos primeiramente temer a Deus, primeiramente. E quando a gente tem primeiro a Deus, a gente consegue evitar o pecado. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Eu vou passar aqui para o nosso pastor para ele dar continuidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Aqui fala muito bem claro, foi muito bem explicado durante toda esta lição. E algo bem interessante que nós encontramos sobre o conceito da lei dos mandamentos. Isso aqui é muito fundamental, porque tem muita gente enganando e outros sendo enganados. Concernente a tripartida da lei mosaica. Isso aqui é muito fundamental, aonde vem a moral,
a cerimonial e a civil. A lei tinha esses 3 departamentos, esses 3 pontos, e a qual desta mesma esfera girava a lei, a qual a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, é como também nós temos a nossa lei civil. Todos nós temos, todo o seu país tem a sua lei civil, aonde vai reger o andamento de uma sociedade, A lei moral, que permanece também em vigor, que é o caráter, a honra do ser humano. E no aspecto que girava essas 3 esferas, a lei cerimonial, que era constituída pela circuncisão, sacrifícios, tipos de comida e bebida, dias de festa, lua nova, sábados. Isso era o que consistia a lei cerimonial. E quando nós vamos ver que a revogação da lei dos mandamentos, que Cristo veio e cumpriu e revogou a lei nessa esfera, não foi a lei moral, não foi a lei civil, e sim a lei cerimonial. Cristo revogou esta lei cerimonial, abolindo assim essa tal necessidade que tem de se guardar sábado, de alimentos, porque muitos falam de guardar sábado, mas não se fala em circuncisão, então estão errados. Mas Cristo aboliu todo este ponto desta lei cerimonial. Cristo aboliu a circuncisão. Cristo aboliu esse sacrifício, porque o sacrifício é Ele, como nós estamos lendo, estudando nessa carta aos Efésios, e também bem explicado, como sumo sacerdote, a carta aos Hebreus. Cristo aboliu, e nós vemos a reunião que houve em Jerusalém, aquele primeiro concílio, Atos capítulo 15, houve sobre a questão das comidas, sobre os alimentos, houve esta reunião e não impôs nenhuma condição mais em cima dos gentios da igreja de Deus. E nós viemos observar dias de festas, de lua nova e os dias de sábado. O povo já queria matar Cristo, perseguia Cristo. Quando você encontra isso no Evangelho segundo escreveu São João, perseguia Cristo porque Cristo curava no sábado. Porque Cristo mostrava, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Cristo veio revogar, cumprir esta lei, essa esfera cerimonial da lei, onde trazendo para nós essa libertação. E nós vemos que tudo isto na cruz, foi lá na cruz, foi na cruz que Cristo aboliu todas essas necessidades de ordenanças ritualísticas que tinha nessa esfera desta lei cerimonial. Cristo aboliu essa necessidade de todas essas ordenanças e cravou lá na cruz a cédula. O que era contra nós, Cristo cravou. A gente vê isso em Colossenses. Cristo cravou, então, tudo isso nos trazendo agora um novo conceito de vida, um novo conceito de viver, um novo conceito de ser. E isso de um âmbito total no ser humano, ou seja, tanto material como espiritual. Num conceito total, no sentido vertical e horizontal. Vertical para com Deus e horizontal para com os homens. Então, Cristo trouxe tudo isso para nós, a qual nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Então, nós observamos que a palavra paz expressa aqui, como já foi bem falado. Muitos procuram paz, é numa cor, principalmente branca. Vão procurar numa ave, ou seja, numa pomba. Vão procurar paz, entrar com o pé direito para ter sucesso e ter paz, no pé direito. Isso nada mais é do que superstições
E no lado religioso, isso nada mais é do que animismo. Colocando sua fé e crença em atos, não. A sua fé, a sua crença, todo o teu coração tem que ser em Cristo. Como disse aqui o nosso irmão José, evangelho sem cruz não é evangelho. Ou seja, quando nós falamos de cruz, falamos de quem? De Cristo Jesus, que morreu, deu a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, Cristo fez o novo homem através do sacrifício de Cristo, mas isto através de aceitação do ser humano. Porque tudo isso, se o ser humano não aceitar, não valerá de nada. Pelo contrário, vai valer de mais ainda a punição para o dia do juízo final. Porque rejeitou a Cristo, rejeitou o sacrifício. O homem perdeu a glória com Deus, mas através do sacrifício de Cristo, ele agora vai retornar a este ponto que foi perdido. Vai retornar a este ponto aonde foi abandonado, que é abandonado com Deus, conforme diz o profeta Isaías 59:2. É o pecado, a iniquidade que faz separação entre Deus e os homens, mas Cristo veio e uniu isso aí. Cristo veio e uniu para trazer a paz, como foi bem explicado, porque a paz não quer dizer ausência de luta, como foi explicado pelo irmão Beroaldo. A paz não quer dizer ausência de tribulação, de aflição, não. A paz é no meio de toda essa tribulação, de toda essa angústia, a pessoa está o quê? Louvando a Deus. E quando a pessoa louva a Deus, é porque ela está confiando em Deus. Quando a pessoa está confiando em Deus, é certa a vitória. Por isso que tem paz e as pessoas não entendem. Eu não entendo aquele crente, é passando por tanta luta, mas é cantando. Aquela irmã lavando roupa, não tem às vezes nem o que comer em casa, mas ela lavando roupa e louvando a Deus numa alegria tão grande. É Cristo na vida, não tem outra explicação. É Cristo na alma, não tem outra explicação. Glória a Jesus. Cristo é o motivo de toda a nossa paz. Uma nova humanidade foi formada por este sacrifício, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Pela cruz, fomos reconciliados com Deus num corpo. Como já foi estudado aqui, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Cristo é o governo, é o domínio e o corpo, a igreja, que está o quê? Dominada, governada pela cabeça que é Cristo. Pela cabeça que é Cristo. Então Cristo se fez maldição por nós, éramos nós malditos, mas Cristo foi maldito em nosso lugar, reconciliados pela cruz de Cristo. A mensagem da cruz apregoa paz entre Deus e os homens. E algo bem interessante, eu vejo muitos crentes às vezes dizendo: eu não tenho nenhum ministério. No dia que você aceitou a Jesus, você passou a ter um ministério, a qual está aqui em 2 Coríntios 5,18. Você agora recebeu um ministério, o ministério da reconciliação. Em Cristo Jesus, agora você foi reconciliado em Deus. Que maravilha, glória a Deus. Que bênção soberana. Então, a cédula, a sentença, a ordenança que era contra nós, que estava através da ira de Deus, Cristo pegou todo este envelopado de tudo isto e cravou lá na cruz. 2, 13 e 14 da carta de Paulo aos Colossenses. Cravou tudo lá na cruz e agora nos reconciliou com Deus. Antes éramos criatura, hoje somos filhos. Glória a Jesus de Nazaré. E nesse aspecto a conclusão nos diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, sábado, lua, sacrifício, circuncisão. É isso aqui.